Sim, você aí de casa tem sentido muitas dores na sua coluna? Você já pensou que se de repente você pode ter escoliose? Pois é, a gente vai entender que problema é esse que acomete muita gente agora na entrevista que Mara Almeida fez. A gente confere agora. Muitas pessoas guardam nas suas memórias de infância, né, gente, uma típica exortação materna. Olha a postura, meu filho. Porém, para parte dessas crianças, alinhar os ombros, os quadris e se manter ereto era uma tarefa, gente, praticamente impossível. Isso porque o desalinho poderia ter como causa uma curvatura lateral anômala da coluna vertebral. E esse problema tem como nome escoliose. A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre ele agora, aqui com a fisioterapeuta Poliana Barbosa. Bom dia, seja muito bem-vinda, Poli. Aqui é bem assim, acertei, né, o nome? Acertou sim. Obrigada, tá? Então vamos lá começar explicando o que é escoliose. Então, como você falou já, né, a escoliose é um desvio lateral da coluna, mas, assim, é bom sempre lembrar que não é esse desvio lateral, não é só qualquer inclinação que é uma escoliose. Sim. Certo? Ela tem que estar em todos os planos da coluna. Quando eu falo planos, é o quê? Tipo, quando a gente olha de frente, você vê aquele desvio lateral. Sim. Né? Quando você olha de lado, ela vai ter, às vezes, ela vai ter ou uma hiperlordose, que é aquela bundinha mais empinada, ou uma cifose, ou uma retificação, que é mais comum em pessoas com escoliose. Sim. E, principalmente, a rotação das vértebras. O corpo, a coluna, ela roda, entendeu? Que aí é onde realmente a gente diagnostica que é realmente uma escoliose, porque tem essa rotação das vértebras. Tá, certo. Certo? Tem graus de escoliose? Tem, existem vários graus. Então, quando é até 10 graus, não é considerado uma escoliose, exatamente porque não tem essa rotação ainda. Tá. É um desvio da coluna. Mas às vezes por uma postura, enfim. É normal, Poli, ter esse desvio ou não? O certo é não ter nenhum grauzinho aí. Então, a escoliose em si, ela não tem uma causa específica, certo? Assim, existem vários estudos que dizem que é genético, outros hormonal, outros alguma falta de vitamina D, enfim. Então, não existe aquela coisa, todo mundo vai ter uma escoliose porque está com um desvio. Não, não vai. Entendeu? Porque não é uma causa específica. Sim. Certo? Tá. A única coisa com relação ao grau que as pessoas que têm essa tendência a ter escoliose, ela só é escoliose a partir de 10 graus. Certo. Certo? Então, a partir de 10 graus a gente tem o quê? Um caso leve, um nível leve, se assim a gente pode falar? Sim. Então, a partir de 10 graus... é aquela escoliose que você já tem que se preocupar e precisa de uma fisioterapia. Sei. De exercícios específicos para escoliose, certo? De 20 graus, 25 graus até 45, tem os famosos coletes, que aí só a fisioterapia não vai resolver. Ela tem que ser um tratamento associado. Ou a fisioterapia, mais o uso do colete. E acima de 45, 50, que já são escolioses mais graves, que podem afetar e ter problemas de qualidade de vida, até problemas pulmonares, pela inclinação ser muito grande, aí já são casos de cirurgia. Uhum. Pode acontecer, então, da pessoa ter esse caso grave de escoliose já assim de cara ou não? Geralmente há realmente uma evolução e se passa por esses tipos, por esses graus? Então, a escoliose ela é uma doença progressiva, né? E o mais importante, por isso que a gente sempre fala muito, bate muito nisso, da importância dos pais observarem as crianças, porque o tratamento dela é mais eficaz a partir da prevenção. Sim. Né? Então, assim, nessa fase do estirão, tanto das meninas quanto dos meninos, que é uma fase de crescimento, é a fase mais importante que a gente pode atuar de uma melhor forma. Uhum. Então, tipo, vai depender muito, por exemplo, uma criança de 9, mais ou menos, a 14 anos, que é a faixa, mais ou menos, hoje até diminuiu para as meninas, né? 12 Sim. anos, mais ou menos. Mas essa fase é a fase mais importante. Se ela tem uns 8, 9 anos, já apresenta um grau, vamos dizer, de 15 graus, 20 graus, então a gente já sabe que ela pode evoluir até terminar o estirão dela, então a fase do crescimento. Então, assim,
Depende muito. Se ela já está com 13, 14, que já está terminando o crescimento, e tem 15, 20, então já tem um prognóstico muito melhor do que uma criança, no caso, que teria 9 anos, que tem todo um crescimento ainda a seguir. Frente, né? Pela frente, exatamente. E tem sinais, tem sintomas da escoliose? Tem. Os mais importantes e mais visíveis, assim, que qualquer pessoa pode ver, assim, é a assimetria dos ombros e de quadril, né? Tipo, tem mania de falar, tá com o ombro torto, tá torta, né? Se ajeite, menina, se ajeite, menino. Esses são um dos sinais mais visíveis, né? Apesar que, às vezes, muita gente não percebe. Acontece muito de chegar na clínica, assim, do nada essa menina tá assim. Na verdade, não é. Às vezes eles estão sentados, hoje em dia online, né? Sim. Eles estão sentados, estão sempre de roupa, tá? E às vezes não é observado, não é percebido, né? Então, um teste importante para fazer e simples em casa é o teste de Adams, que a gente chama. Sim. Ou então o teste de 1 minuto, que é a criança em pé, reta, joelhos esticados, perna toda esticada, e ela desce com as mãos até o chão. Sim. E aí o pai, a mãe, ele observa se tem algum aumento na coluna de um lado diferente do outro, que é o que a gente chama de gibosidade. Sim. Essa gibosidade é exatamente esse desvio lateral que fica mais alto e a rotação da vértebra. Então, a gente vê, é bem visível nesse teste. Percebeu, então, já busca logo fisioterapia, né? É o melhor caminho? Percebeu, o melhor caminho é esse trabalho multidisciplinar, né? Tá. Procurar um ortopedista, procurar um fisioterapeuta, procurar um ortopedista até para fazer um raio-x. Sim. Porque é com raio-x que vai realmente fechar o diagnóstico, ver o ângulo de Cobb, que é exatamente o ângulo que a gente vai ver como está essa curvatura, qual é o ângulo dessa curvatura, e a partir daí a gente traçar um tratamento melhor. Como eu falei, se vai ser só exercício, se vai precisar de colete, se é grave, se é um caso cirúrgico, tudo vai depender desse trabalho em conjunto. Ok, então primeiro ali o ortopedista, né, que é o médico, Sim. que vai poder passar os exames, né, receitar exames, os medicamentos, se for necessário, e depois esse trabalho conjunto com a fisioterapia, né? Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque você falou aí dessa idade de 9, né, 9 a 14 anos, geralmente é a idade que o pessoal está na escola. E aí eles usam aquelas mochilas. E às vezes as mochilas estão ali cheias de livros e cadernos. Faz mal mesmo? Então, essa é uma pergunta... Clássica, né? Clássica. Como eu falei, faz mal quando a gente pensa em coluna. Tá. O peso, um desvio postural, faz mal nesse aspecto. Pode trazer, assim, desvios e dores nesse aspecto. Com relação à escoliose, precisamente, ela não vai trazer uma escoliose. Certo. Porque a escoliose não tem uma causa definida. Agora, claro, se a pessoa já tem uma tendência a ter escoliose e ainda está numa postura, usa uma bolsa, ela vai ainda aumentar ainda mais essa tendência, essa angulação da curva da coluna. Certo. Você também falou sobre a questão do online, ali, do digital, né, do virtual. As pessoas, né, os meninos, as meninas, elas ficam sempre ali. E aí eu lembrei que tem muitos meninos que são gamers, né? Que o pessoal fala hoje, eles ficam ali naquelas cadeiras e se deitam, postura zero. Isso também pode acabar influenciando, Polly? Mesma coisa das mochilas. Não é necessário, não é, assim, não é fator causa, entendeu? Agora, essa questão da postura, da forma de sentar, o mais importante é o sedentarismo. Porque ainda mais agora, né, que está todo mundo em casa, todo mundo online, então esse sedentarismo aumentou muito. E a atividade para pessoas que têm escoliose, para crianças, adolescentes que têm, entendeu? A atividade e o fortalecimento, elas vão ajudar muito. Certo. É bom deixar claro, assim, que não é um tratamento. Fazer qualquer atividade é bom para todo mundo. É bom para a vida, né? É bom para a vida, é saúde e vai ajudar muito no tratamento. Mas para as pessoas que têm escoliose, ela tem que fazer um tratamento específico para a escoliose, né? Porque cada um tem um desvio diferente. Ótimo. Né? Outra dúvida, né? A gente falou aí sobre uma faixa etária. Tem algum sexo que talvez seja mais atingido, os meninos ou as meninas? Então, como eu falei da questão hormonal, é mais comum em meninas do que em meninos. É bem mais comum. Essa faixa etária de 9, 10 anos, aparece muitas crianças com escoliose. E o legal é que a gente fala que se tem tratamento, né? Exatamente, tem. E quanto mais precoce, melhor ainda. Exatamente. Deixei para me tratar, para procurar ajuda quando eu já estou mais adulto. Isso significa que eu não vou ter cura ou que eu não vou conseguir, né? Enfim, ter a minha coluna como ela deve ser?
Existem as escolioses em adultos. Tá. Né? A grande diferença, o que acontece? Que em crianças, como eu falei, elas estão na fase do estirão. Sim. Então, a gente tem como prevenir e melhorar, diminuir, estabilizar esse aumento da curvatura. No adulto, já está estabilizado, né? Mas todo um trabalho existe igualmente de fisioterapia específico para isso, para escoliose, e ele vai ajudar muito no aspecto de estético, porque é visível quanto a gente vai corrigindo, quanto melhora, e principalmente nas dores, porque toda essa biomecânica com a escoliose, com as alterações posturais, ela muda e vai sobrecarregando certas estruturas, certas musculaturas, que vai gerando dor, então todo esse trabalho vai melhorar essa qualidade de vida do adulto. A altura também pode acabar interferindo? Por que eu pergunto isso, né? Eu sou muito alta, então eu me acostumei a ser assim, porque as pessoas eram mais baixas do que eu, então pra gente conversar, tem que ficar assim. Sim. Ou então pra não aparentar ser tão alta, né? Sim. E quem é baixinho geralmente fica assim. E aí, a altura também tem alguma, acaba influenciando em algo ou não? Na escoliose não, mas de uma forma de desvios posturais sim. Certo. Né? Porque não só essa questão da altura, porque você, né, inclina mais o corpo e aí alonga e termina encurtando outras regiões, como às vezes também é o próprio perfil psicológico da pessoa. Pessoas mais tímidas, elas tendem a ter os ombros mais para frente, a ser mais fechadas, né? Pessoas que são mais altas, assim, mais dinâmicas, né? Tendem a ter uma postura mais aberta. Então, tudo isso a gente, quando avalia, né, a gente observa toda essa questão. O importante é, pais, mães, fiquem sempre atentos, né? Sim. Né, Poli? Vamos reforçar, na verdade, ao que é que os pais eles devem ficar atentos e já buscar a ajuda dos profissionais de uma equipe multidisciplinar. Então, o mais importante é exatamente isso, os pais já em casa observarem se tem algum desvio específico nos ombros, nos quadris, porque o tratamento eficaz é um tratamento precoce. É o melhor remédio para a escoliose, no caso. Às vezes os pais se assustam, as mães principalmente se assustam muito. Ai, meu Deus, minha filha vai ficar assim. Não vai, tem correção, melhora. Isso é o mais importante e é bom lembrar que esse mês agora de junho é o mês da conscientização mundial da escoliose. Ai, olha só que legal. Então o mês a gente chama Junho Verde. Sim. Então todas as pessoas que trabalham especificamente com escoliose, elas fazem todo esse trabalho de campanha. Eu estou até tentando fazer nas escolas para fazer exatamente um rastreamento para ver, porque é importante a gente saber nesse nicho de 9 anos a 14, as crianças têm para exatamente prevenir e ter uma qualidade de vida futura melhor todo mundo. É muito importante a campanha, o Junho Verde, mas também é muito importante que você fique atento a isso o ano todo, né? Sim, ficar atento a isso, não. com certeza. Porque como a Poli bem falou aqui, eu vou até reforçar, quanto antes buscar tratamento, melhor, né? Melhor. É o melhor remédio. É o melhor remédio, sempre. Contatos, redes sociais, quem gostou aqui do nosso bate-papo, né? Talvez tenha percebido, acendeu aqui um alerta, como é que pode fazer para te encontrar, para tirar alguma dúvida, ou até mesmo, enfim, buscar mais informações? Então, o contato é fisioterapeuta Poli Barbosa e a clínica é Corpo em Movimento. Onde eu trabalho e a minha clínica, onde a gente trabalha especificamente em postura. Olha aí, tá vendo? Então, problemas posturais, escoliose, procura lá a Poli, tá? Com certeza você vai ser muito bem atendido e fica atento, tá, gente? Ter postura errada não é bom, não é um bom sinal. Sim. Qualquer desvio ali na coluna, na escoliose, a Poli falou que ela realmente é aparente. Ainda mais se você é criança, é adolescente, isso não é normal. Não cresça dessa forma, tá? Para você não ter problemas futuros, problemas maiores, já busca logo ajuda, porque é melhor que esse tratamento ele seja feito o quanto antes. Obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Tá? Bom dia. Bom dia, beijo. Pois é, olha, só de falar eu já senti a minha reclamando aqui, porque não é fácil ser mãe de 3 e andar com a coluna alinhada, viu? E olha só, gente, vocês aí já ouviram falar em síndrome do Burnout? Pois é, quem traz detalhes a respeito disso, mais uma vez, Mara Almeida, que entrevistou o psicólogo Carol Costa. Vamos conferir. A pandemia da Covid-19 gerou incertezas na vida de milhares de pessoas. E além, de ter impactado a saúde do brasileiro, também provocou mudanças na economia. A cobrança, por produtividade e, sobretudo, o aumento do desemprego acabaram acelerando as queixas de esgotamento profissional em consultórios de psicologia. E esse esgotamento, pessoal, ele acaba gerando a síndrome de
burnout. Quem vai falar muito mais com a gente agora sobre esse distúrbio, explicar melhor sobre ele, é o psicólogo Carol Costa. Carol, obrigada pela sua participação aqui no Bem Assim, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Fico muito feliz em levar a informação para o grande público, né? Como você bem colocou, estamos passando aí por uma explosão de situações na qual a gente nem tinha ideia. Mas síndromes e transtornos que antes eram raros, agora estão em evidência, né? Devido a toda essa mudança da sociedade, do nosso modo operante. As pessoas estão aí com o seu emocional extremamente abalado, e isso também para a classe operária. As pessoas que estão ali no trabalho, lidando com a pressão do trabalho, também estão tendo reações. E a síndrome de Burnout é uma delas que está em evidência agora, atingindo pelo menos aí 30% da população que vive nas suas atividades laborais, atendendo a demanda, atendendo a cumprir metas. E aí é um cenário que já está instaurado, porém, estamos lidando com esse aumento nesse momento. Uhum. Vamos explicar o que é a síndrome e como é que ela acaba se manifestando no nosso corpo, no nosso organismo? Pois é, normalmente esse transtorno psicoemocional, ela recebe o nome de síndrome porque ela vem associada a vários sinais e sintomas, né? Então, o que acontece com uma pessoa, no caso, o indivíduo que está acometido da síndrome de Burnout? Normalmente é um mal-estar vinculado ao trabalho, ou seja, sinais de depressão, sudorese, tremores, dores musculares. A pessoa já não consegue mais estar no ambiente de trabalho, começa a ter uma relação negativa com o trabalho. A pessoa começa a não se sentir bem dentro lá da instituição. E como é que a gente percebe isso para diferenciar de uma depressão, que agora também está em alta por conta da pandemia? A partir do momento que a gente começa a entrevista e associar justamente em que momento essa depressão se faz presente. E aí, na conversa, na investigação com o paciente, existe aí um discurso muito comum, que normalmente diz assim: doutor, quando vai chegando o domingo e vai caindo à tarde, e eu vou pensando no trabalho, eu já começo a sentir os sintomas. Ou seja, a depressão ela está em todos os momentos, ela está em casa, ela está no trabalho, ela está na família, ela está em todo lugar. A síndrome de Burnout é sempre associada ao trabalho. E está muito comum, na verdade, é uma evidência muito grande de pessoas que têm que bater meta, que precisam dar respostas rápidas. Então, temos aí cargos de liderança, policiais são muito vítimas da síndrome de Burnout por causa da pressão que vivem. Temos aí também motorista de ambulância, sempre há situações onde você é mais cobrado, pessoas que trabalham em telemarketing também, há uma evidência muito grande. Então, a pessoa começa a não se sentir bem no ambiente de trabalho e, quando sai do ambiente, se sente um alívio. E aí buscam ajuda, né, dependendo da situação, conseguem um afastamento e ficam bom. Tá. É uma síndrome que ela é exclusivamente voltada para o trabalho. Por exemplo, a gente também poderia colocar ela ali nos casos escolares, por exemplo, né? As pessoas elas acabam se esgotando tanto com aquilo que não querem nem mais estar ali no ambiente escolar. Sim. Na verdade, são todas as atividades laborais, porque estudar também é um trabalho, né? Você até procurar emprego também é um trabalho, né? Você tem que sair, estar atento aí aos anúncios, tudo que exige de você. Uma concentração maior, uma cobrança, não é que a gente não consiga lidar com isso. A gente consegue sim, mas existem aí medidas, existem limites. Quando isso começa a extrapolar, a sua mente não aguenta, o seu corpo começa a reagir. É o que a gente chama de psicossomatização. Quando a cabeça não aguenta, o corpo reage. E aí, a partir do momento que a gente identifica de onde vem, se instala aí a síndrome de Burnout, que agora realmente houve uma explosão por conta da cobrança, do medo de perder o emprego, as pessoas se submetem, né? E aí começa a levar o trabalho para casa, o que não é certo. É trabalho, casa é casa, família é família. Poxa, mas o que é que eu faço? Se eu não der esse resultado, eu posso perder meu emprego numa situação dessa, de pandemia, onde a gente sabe que tudo está mais difícil, a economia mudou, a sociedade mudou. E aí eu acabo me submetendo, só que eu não aguento. Então eu começo a reagir dessa forma. E agora, a boa notícia é que tem tratamento, né? Na verdade, tem tratamento e os resultados são muito positivos. Quando a gente consegue identificar logo no início, é mais rápido ainda a cura. Ótimo. É muito bom você falar sobre isso, especificamente até da pandemia, porque teve algo, né, que também teve um crescimento muito grande durante esse um ano e alguns meses que a gente já está vivendo a pandemia, que foi o home office.
né? Algumas pessoas até tentaram voltar ao trabalho presencial, mas aí, por exemplo, vinha a segunda onda, ou então vinha a terceira onda, e aí acabava voltando para casa. E nesse home office, foi possível escutar muito das pessoas, eu escutei muitos relatos, que as pessoas elas não tinham horário de trabalho, não tinham um horário pré-estabelecido como antes no trabalho presencial era, né? Porque você vai lá, você bate seu ponto, você chega, você tem o tempo do almoço, você tem o tempo do lanche, enfim. As pessoas elas começaram a trabalhar o tempo todo, né? Isso também acabou, Carol, sendo algo negativo por conta dessa síndrome do burnout? Sem dúvida, as pessoas não têm essa disciplina, infelizmente, algo que era tendência, agora é uma realidade, que é justamente trabalhar em home office, mas precisa de uma disciplina. Se é trabalho, tem que ter horário. E aí terminou aquele horário, você, mesmo estando em casa, você vai fazer as atividades de casa quando terminar o trabalho. O problema é que as pessoas estão trabalhando home office 24 horas, porque existe uma cobrança, muitas vezes, dos filhos, do cônjuge, e aí você acha que pode dar conta das duas coisas em simultâneo, e não é bem assim. Aquilo que você não deixa para resolver na manhã, você tenta na tarde e não consegue, você estende à noite. E as pessoas acham, muitas vezes os empregadores, que você estando em casa, você pode produzir mais. E a pessoa fica presa nessa responsabilidade. Eu tenho que dar mais resultados porque eu estou em casa. Caso contrário, eles vão cortar meu salário. Então, você começa a ficar prisioneiro dessa coisa de dar esse feedback. O importante é que o home office é uma situação que está acontecendo agora, que pode acontecer, mas a partir do momento que precisa ter disciplina. Assim como as empresas precisam também respeitar isso. As empresas têm um papel fundamental nessa questão da síndrome do burnout. Por quê? Porque elas também podem trabalhar com a prevenção, dando melhores condições de trabalho, salários realmente compatíveis com o mercado, plano de cargos e salários. Algumas instituições, eles colocam salas de relaxamento, atividades no meio da rotina de trabalho, atividades recreativas, situações onde a gente pode colocar pergunta e resposta, fazer dinâmicas com esses trabalhadores. Isso ajuda a nossa saúde mental. Empresas têm um papel fundamental nisso, porque podem disponibilizar locais de relaxamento, o cantinho do relaxamento, atividades de dinâmica para essa pessoa, contratar um especialista, um psicólogo para assessorar, para poder assistir esses trabalhadores. Isso é fundamental, porque estamos lidando com uma situação realmente assim, diferente de tudo que a gente imaginava. E agora, todas essas questões de saúde mental, que está se falando tanto, que já era importante, cada mês uma cor, cada mês um tema, isso é fundamental, porque, no mínimo, faz com que a gente debata sobre isso. A gente discuta essas questões tão importantes. Então, a empresa ela também tem um papel fundamental nisso, na prevenção da síndrome do burnout. Ninguém pode estar simplesmente fechando os olhos para essa realidade e achar que isso, muitas vezes, é frescura, isso não tem nada a ver. Não, é uma doença, já está catalogada como uma doença e precisa ser tratada. Em alguns casos, infelizmente, o paciente já chega num estado tão forte da doença, né, tão evidente, que ele precisa também ser tratado com o tratamento medicamentoso. Então, ele procura um psiquiatra para aliviar os sinais, né, os sintomas, mas tem que fazer o trabalho psicoterápico com o psicólogo, porque ele sim tem as ferramentas e o conhecimento necessário para tirar você dessa situação. E os resultados são muito positivos. Carol, tem algum grupo, alguma faixa etária, algum gênero que seja mais atingido por essa síndrome, ou os estudos ainda não são claros em relação a isso? Sim, tem, como eu falei anteriormente, as pessoas que são cargos de liderança, pessoas que precisam dar respostas rápidas, metas, números, grandes posições na empresa, mas também tem aquele trabalhador que muitas vezes é sobrecarregado, né? Desvio de função, ele se sente, digamos, injustiçado, tem que ficar calado, então isso tudo vai remoendo dentro dele, isso vai gerando um desconforto muito grande, e aí essa pessoa começa a ter uma reação negativa trabalho, não entende por quê, mas começa a apresentar os sintomas, insônia, irritabilidade, sudorese, tremores, e correlacionando ao trabalho. Aí se instaurou a doença, ele precisa ser tratado e, muito provavelmente, fazendo todos os trâmites, ele será curado. Como então, né, Carol, para a gente fechar, podemos, não sei se existe, né, enfim, uma prevenção para esse tipo de síndrome, ou até mesmo, né, qual que é o caminho? Percebi que estou com alguns desses sintomas que você citou, psicólogo. O que é que eu tenho que fazer?
muitas vezes eu não consigo sentir, né? A pessoa em si não sente, porque acha que pode dar conta. E é uma coisa silenciosa. Não é uma coisa que é da noite para o dia. Ela é gradativa, ela vai pegando você aos pouquinhos. De repente você se vê envolto à atividade, você já começa a esquecer de si, da família. Se eu não percebo, as outras pessoas também têm que estar atentas. Porque eu posso não perceber, mas a pessoa que está do meu lado está começando a notar que eu estou numa sobrecarga muito grande, meu emocional está abalado, minha saúde mental está comprometida. Então, se você não percebe em você, fique atento para perceber no outro. Tá, mas eu vou perceber o quê? Mudança de comportamento. Uma relação negativa com o trabalho, começa a falar muito mal do trabalho, dizer que está sendo injustiçado, que não é assim que se trabalha, que não vai aguentar isso por muito tempo. Então, é o primeiro discurso da pessoa. Se eu conseguir perceber em mim que eu estou tendo esse tipo de sintoma, dores de cabeça, insônia, irritabilidade, choro fácil no ambiente de trabalho, eu tenho que procurar ajuda especializada, como a gente falou, o psicólogo. Mas se eu não consigo perceber, o outro pode me ajudar. Olha, eu estou notando que você está mudado. A empresa também pode perceber isso e a empresa tem grande responsabilidade sobre isso. Já se trabalha com a prevenção. Se a empresa não faz, você pode fazer. Como? Colocando o trabalho no devido lugar dele. Hora de trabalho é hora de trabalho. Não levando o trabalho para casa, que é muito difícil. Ter atividades como válvula de escape, atividades prazerosas, exercícios físicos, tudo que você possa fazer para extravasar, para fazer essa higiene mental. De repente, se você gosta de série, vá ver uma série legal. Gosta de livro, vá ler um bom livro. Tudo de forma muito positiva, que passe uma mensagem positiva. Também não é para estar envolto a notícias sensacionalistas. Se você é uma pessoa mais sensível, isso vai agravar a síndrome. E procurar ter uma relação com o trabalho de uma forma harmoniosa. Se você está se queixando de algo, transmita isso aos gestores. Passe essas informações, que muitas vezes, numa boa conversa, tudo se resolve. Mas é importante você voltar para si e respeitar os seus limites, que é fundamental. Exato, e a pandemia acabou nos ensinando à força isso, né, de respeitar os nossos limites. Carol, quem, né, quiser acompanhar você, enfim, como é que pode entrar em contato? Quem sabe até mesmo tirar mais alguma dúvida? Bem, fiquem à vontade para ir lá no Instagram, eu vou receber a todos, assim, fico muito feliz quando chegam as perguntas. É Carol Costa Júnior, é só acessar, eu teria o maior prazer em responder. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui levando essa informação tão importante para o grande público. A gente que agradece mais uma vez a sua disponibilidade, Carol Costa, né, que faz parte aí da equipe de psicologia do AP Vida, e que para a gente é sempre um prazer enorme ter você aqui. Obrigada mais uma vez, tá, Carol? Obrigado também. Bom dia, tchau, tchau. Lindo, né, gente? Parabéns aí, Mara Almeida, lindona, passando informações pra gente. Como bem Mara disse, a gente precisa respeitar os nossos limites, tá bom? E a gente vai encerrando, então, o programa bem assim de hoje. A gente volta a se encontrar comigo amanhã no TV Mar News e Mara Almeida já aqui dirigindo esse programa maravilhoso, tá bom? Um beijo grande e tenha um excelente dia.